Olá, eu sou a Gi da Ecocri e nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer o jogo Corrida no Rio. Esse jogo é um joguinho que as crianças gostam bastante, geralmente eu levo nos eventos, levo nas oficinas, no espaço Ecocri e Água que a gente faz. E é um joguinho que você consegue trabalhar algumas questões ambientais bem interessantes, como é o caso da mata ciliar, do esgoto doméstico, das nascentes. Então, é um joguinho bem fácil de fazer e que vai ter toda uma discussão ambiental a partir dele. Para fazer esse joguinho, você vai precisar de caixas de ovo, só dessa parte de baixo da caixa, porque aqui esses espacinhos vão simbolizar as casas que os peixinhos vão usar para correr no rio. Nesse jogo que eu tenho pronto, eu utilizei 4 caixas de ovo, a parte de baixo de 4 caixas, certo? Mas aí na sua casa, você pode fazer com 2. Esse jogo aqui daria para 4 jogadores, mas se você fizer com 2, você vai fazer um jogo então para 2 jogadores. Embaixo eu recomendo que você coloque um papelão para colar as caixas em cima, ó, dessa forma. Porque aí vai ficar mais firme e as caixas não vão se movimentar quando você for jogar. Depois que você colou, você vai pintar a parte interna, ó, simulando a água do rio, certo? Além do tabuleiro, que seria o rio, a gente vai precisar, então, dos peixinhos para andarem nesse rio. E os peixinhos aqui, no caso do que eu mostrei, são peixinhos feitos de feltro, certo? Esses peixinhos, ó, não fui eu que fiz. Esses peixinhos foram feitos pela minha mãe há muito tempo já, assim como vários outros materiais também da Ecocri que ela fez e a gente utiliza até hoje. Esse material foi feito por ela porque ela é artesã, hoje em dia ela já está aposentada, mas ela gosta muito de trabalhar com agulha, que não é o meu caso, tá? Então, se você quer fazer com outro material, você pode fazer, por exemplo, assim, ó. Esses peixinhos aqui foram feitos com material reutilizado, que é os tubinhos de creme dental. Quando terminou o tubinho, eu lavei ele bem e depois fiz um cortezinho, ó, aqui em cima e outro aqui embaixo. E depois a cauda você vai fazer do feitio que você quiser também, ó. Né? Tem vários tipos de cauda, de nadadeira caudal, que podem ser usadas para fazer o peixinho. Só e tem um porém aqui. Esse material aqui, ó, do creme dental, ele é muito ruim de pintar, tá? Provavelmente você vai pintar, vai começar a mexer e vai sair a tinta. Então, o que eu fiz no caso aqui desses peixinhos que eu mostrei pra você? Eu passei um jornal, tirinhas de jornal, pra depois pintar. Então, você pega o jornal, corta em tirinhas bem pequenas, pega um pincel, mistura um pouquinho de água e cola e passa nessas tirinhas. Depois essas tirinhas você vai passando, ó, ao redor do peixinho. Isso vai fazer com que essas partes que estavam abertas, ó, né, quando você cortou, ficaram abertas, elas fiquem bem coladas, bem firmes. E ao mesmo tempo vai possibilitar que você pinte muito facilmente o peixinho, né? Porque em cima do jornal, depois de seco, fica muito fácil de pintar. Então, você pode fazer desse tipo aqui. Ah, Gi, mas eu acho que isso aí é muito complicado. É muito difícil fazer esse peixinho aí de tubo de creme dental. Então, você pode fazer muito facilmente assim, ó, tá? Pega 2 tampinhas e faz o desenho de um peixinho, ou imprime e cola, tanto faz. Além do tabuleiro, dos peixinhos que você vai fazer aí do jeito que você quiser, vamos precisar de um dado. Para fazer esse dado, o ideal é que você tenha uma caixinha quadrada. Se você não tiver, foi o meu caso aqui,
eu acabei fazendo numa caixinha retangular, tá? Só que vai ter um pequeno problema. Quando você joga ele, na maioria das vezes vai aparecer uma dessas faces aqui mais largas. Essa face e essa dificilmente aparecem. Aparecem às vezes, mas é bem menos. Eu coloquei apenas cores aqui, e nesse caso aqui que eu coloquei um símbolo, tá? E optei por colocar as informações na plaquinha. Mas se você quiser, você pode já colocar diretamente no dado, ou se você não quer fazer dado, você também pode fazer uma roleta, ó, né? Você pode pegar um pratinho de papelão ou um pedaço de papelão, cortar num círculo, e aí você vai usar um clips e um lápis ou um outro material que dê para firmar aqui o clips. Você vai fazer 3 linhas lá nesse pratinho e aí você joga dessa forma, tá? Cada uma desses pedaços aqui do pratinho ou do papelão, você vai pintar de uma cor e aí fazer uma plaquinha ou já escrever a informação diretamente aqui também, tá? É da sua preferência. Para mostrar para vocês como a gente brinca com o jogo Corrida no Rio, eu chamei aqui a minha amiga Joaninha. Então, ela vai representar o peixinho vermelho, enquanto eu represento o peixinho roxo. A gente vai jogar o dado e observar na tabela qual é a indicação. Então, a Joaninha tirou a cor marrom. O que representa o marrom na nossa tabela? Esgoto doméstico. Esgoto doméstico pede para você retornar 2 casas. Como ela ainda não saiu, ela vai ficar aqui. O esgoto doméstico, ele não deveria de jeito nenhum ser jogado no rio assim, né, diretamente. Por quê? Porque ele vai causar uma poluição muito grande no rio. O esgoto doméstico, ele deve ir para a ET, ou seja, para a estação de tratamento de esgoto, para que ele seja tratado e aí sim lançado no rio sem causar poluição. Agora, minha vez, e eu tirei a cor amarela. O que representa o amarelo? Então, lá na nossa tabela, o amarelo é espécie exótica e diz para que eu fique atenta e avance apenas uma casinha. Então, eu vou avançar. Mas o que é espécie exótica? Espécie exótica é uma espécie que não é comum aqui na nossa região. É uma espécie que foi trazida de fora, de um outro lugar, de uma outra região ou de um outro país, né? Essas espécies, elas podem acabar causando desequilíbrio ecológico, porque muitas vezes elas não têm um predador, elas fogem de controle e podem causar sérios danos, como foi o caso do caramujo africano um tempo atrás, lembram disso? As nossas espécies, as espécies que já vivem aqui, que são encontradas naturalmente aqui, são chamadas espécies nativas. Continuando, amarelo, e aí nós temos lá espécie exótica para Joaninha, uma casinha só. Mata ciliar, isso é algo muito bom. Mata ciliar preservada, siga em frente 3 casas. 1, 2, 3, agora eu avancei bem. O que é uma mata ciliar e por que ela deve ser preservada? Então, a mata ciliar é aquela faixa de vegetação que deveria existir, pelo menos, né, se não existe, nas 2 margens do rio. Por quê? Porque essa faixa de vegetação ela é extremamente importante. Ali existe uma fauna muito rica e toda essa área de vegetação protege o rio que está ali. A gente costuma fazer uma relação da mata ciliar com os nossos cílios. Então, assim como os cílios, tanto em cima quanto embaixo, protegem o nosso olho, a mata ciliar, nas 2 margens, protegem o rio. Elas permitem que o rio flua tranquilamente, que quando chove, a água desça devagar pelas árvores, se infiltre no solo e vá aos poucos se incorporando no rio. Quando a gente corta a mata ciliar, quando ela não existe, a chuva cai em cima desse solo e vai carregando essas partículas de solo para dentro do rio. E aí ocorre o assoreamento.
Então, é muito importante que a gente tenha áreas de mata ciliar preservada, certo? Por isso, a gente avança 3 casas. Segue lá, Joaninha. Você tirou o vermelho. O que significa o vermelho? Poluição térmica. Espere até a temperatura baixar. Mas o que é poluição térmica? A poluição térmica ocorre quando uma empresa, por exemplo, lança o seu efluente, a água que utilizou nos seus processos, no rio, numa temperatura diferente da temperatura que estava o rio. Então, quando você joga essa água mais quente no rio, se os organismos lá só aguentavam até uma determinada temperatura, esses organismos vão acabar morrendo. Mas, por outro lado, também tem alguns que podem se aproveitar dessa temperatura e aí começarem a aumentar e gerar um desequilíbrio ecológico. Então, a poluição térmica é algo muito importante também. É necessário, então, que ela fique paradinha lá e espere a temperatura baixar. Verde, mata ciliar. 1, 2, 3. E agora, Joaninha? Esgoto doméstico, você vai ter que voltar, é uma pena, ficando parado. Agora apareceu uma coisa diferente. Este aqui é bem difícil de aparecer no dado, principalmente por causa do formato do dado que eu fiz, né? Mas ele representa lá super velocidade, avance 4 casas, 1, 2, e aí eu terminei já, cheguei lá na frente, Joaninha, infelizmente dessa vez não foi, a sorte não estava com você. O que mais a gente tem nesse dado, além do que a gente já comentou, né? Ficou faltando aí esse outro lado, ó, que é as nascentes. E aí a gente tem aqui nascente protegida, avance 3 casas, tá? As nascentes são muito importantes para que a gente possa manter a qualidade dos nossos rios, porque eles começam numa nascente e essa água vai descendo, né? Se juntando com as outras águas e aí formando grandes rios. Então, é importante que a gente mantenha essas nascentes preservadas para que a gente possa ter sempre águas nos nossos rios. E principalmente nessa época, que é uma época que a gente está enfrentando aí uma grande seca, então economize água, cuide das nascentes, cuide das matas ciliares e até a próxima!